Estamos aqui para mais um vídeo no canal do VSR. Tema do vídeo agora: Corinthians classificado para as quartas de final da Libertadores. Vamos falar da épica noite que o Corinthians e sua torcida viveram dentro da Bombonera. Mas antes, aquele ritual de sempre que você ajuda demais aqui a gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para mais gente poder assistir esse vídeo, porque a gente tem muita coisa para falar dessa épica classificação do Corinthians. E quando eu digo épica, eu digo considerando todo o contexto envolvido. Se a gente analisar objetivamente, é passar das oitavas para as quartas de uma Libertadores. Se você analisar do ponto de vista da imposição, do volume de jogo, o Corinthians fez uma partida em que ele deu uma finalização no gol a partida inteira. Mas se a gente considerar, se a gente analisar todo o cenário envolvido, a gente vê que é uma classificação gigantesca, uma classificação épica do Corinthians e que até gerou muita euforia, muita empolgação. E eu acho até que eu, Vitor Sérgio, participei um pouco dessa empolgação, porque, por exemplo, terminado o jogo, eu fiz esse tweet aqui dizendo que essa era uma das grandes noites da história do Corinthians. E aí botei ali, certeza que é top 5. E que hoje eu já não penso assim, acho que eu falei muito na empolgação, mas é top 10, né? Inclusive, mais cedo, esse tweet eu escrevi ontem, logo depois do jogo. Hoje, mais cedo, eu escrevi esse outro aqui, e ali muitos corintianos, alguns corintianos muito próximos a mim, outros que falam comigo nas redes sociais, alguns disseram até que eu nem errei, que essa noite pode ser colocada como top 5, mas muitos dizendo que tudo o que aconteceu pode colocar como top 10 da história do Corinthians a noite de ontem. A gente tem que lembrar, né? Segunda vez na história que um time brasileiro elimina o Boca dentro da Bombonera, na Libertadores. Outros times já eliminaram o Boca Juniors, mas sempre com o segundo jogo no Brasil. Dentro da Bombonera, só um time tinha feito isso, o Santos de Pelé. Em 1963, na final, na decisão, o Santos ganhou o título dentro da Bombonera. De lá para cá, só agora o Corinthians que eliminou o Boca lá dentro. E aí, considerando todo o contexto de um Corinthians muito prejudicado por lesões, né? Muita gente machucada no time do Corinthians. Maicon, Paulinho, Renato Augusto, William, Fagner e por aí vai. Durante o jogo a gente teve Mantuan machucado, teve João Vitor machucado. Então assim, um Corinthians que perdeu muitos jogadores, um Corinthians que não conseguiu ganhar o jogo aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, acabou ficando no 0 a 0 com o Roger Guedes perdendo um pênalti na reta final do primeiro tempo. Então assim, a gente viu por esse contexto, quem estava em campo ontem na Bombonera era praticamente o time B do Corinthians, reforçado por um ou outro, reforçado pelo Cássio, né, que é o personagem do vídeo, reforçado pelo Roger Guedes, reforçado pelo Juliano. Então assim, era praticamente o time B do Corinthians, e o time B do Corinthians segurou o Boca Juniors num 0 a 0. Tudo bem, deu uma finalização só o Corinthians, ok, era que o jogo se propunha. O Corinthians poderia ter sido um pouquinho mais agressivo, talvez ali na reta final do jogo, talvez ali depois dos 25 do segundo tempo, quando o Boca já tinha perdido o gás, o cenário já não era tão hostil assim, mas ok, o Corinthians se segurou, o Cássio fez duas defesas no jogo, duas boas defesas inclusive, mas fez duas defesas. Então o Corinthians, o Boca assim, o Boca foi agressivo? Foi. O Boca finalizou, o Boca finalizou 20 vezes no jogo, mas só 3 foram no gol, né? Enfim, então assim, o Corinthians segurou o Boca que não é aquele Boca, né? Nem de longe é o Boca da qualidade do Boca do Bianchi, o Boca que emendou título na história no começo da década. Vale lembrar, o Boca não ganha Libertadores desde 2007, nós estamos indo a 15 anos, já que o Boca não vai ganhar essa, o Boca está há 15 anos sem ganhar uma Libertadores. Então assim, diz muito, né, do estágio, do momento atual do Boca, um Boca que até melhorou da fase de grupos para cá, foi campeão lá da Copa da Liga, mas no geral um time com algumas limitações, e essas limitações ontem foram montadas e foram mostradas e foram evidenciadas por um Corinthians que se defendeu relativamente bem, embora não tenha atacado. Mas eu tô aqui para falar muito do Cássio, né? Porque a gente já falou tudo que a gente poderia falar do Cássio.
E aí, falando no tweet, eu fiz esse tweet também ontem à noite, né? Maior goleiro da história do Corinthians, não tem mais debate. Não tem mais debate. A gente vai respeitar o que o Gilmar fez lá atrás, a gente vai respeitar o que o Ronaldo fez no título brasileiro de 90 e outras conquistas ali naquela primeira metade dos anos 90. A gente vai respeitar o Dida, campeão brasileiro, campeão do mundo. Mas, ponto de vista de goleiro, não tem mais debate. Um debate que a gente pode ter, e acho que a gente tem que ter, e acho que a gente terá quando o Cássio se despedir do Corinthians, ou o Cássio se aposentar, considerando que eu acho que agora o Cássio vai se aposentar no Corinthians, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians? Eu acho que é um debate muito bom. E acho que é um debate que hoje está muito mais propenso para você responder sim, obrigatoriamente. Pela capacidade de ser protagonista, pela longevidade, pelos títulos, pela identificação, então assim, pelas histórias, né? Então o Cássio, mas eu acho que hoje a gente responder isso, eu acho que a gente precisa de um debate maior. E aí eu trouxe aqui que é tema do vídeo, que é: o Cássio é o jogador mais decisivo da história do Corinthians. Nenhum jogador o Corinthians teve nesse mais de um século aí tão decisivo quanto o Cássio. E desde o início, a começar, né, quando ele vira titular, ele já decide uma Libertadores, na finalização, naquela bendita finalização para a torcida do Corinthians do Diego Souza, decide na sequência da Libertadores, é melhor em campo na final do Mundial. Então desde o início, desde 2012, e de lá para cá são 10 anos. São 11 temporadas, né, considerando aí algumas temporadas incompletas, considerando que ele virou titular no meio de 2012, são 11 temporadas. E raramente jogando num nível abaixo, podemos dizer assim. Teve algumas fases complicadas, mas no geral agarrando muito, sendo decisivo, crescendo em jogo grande, crescendo num Campeonato Brasileiro 2017, por exemplo, que ele brigou para ser o melhor jogador, mas foi um jogador importantíssimo para aquele título. Em 2015, se recuperando e retomando a condição de titular e de protagonista do time. Em Campeonato Paulista, pegando pênalti. Em Libertadores da América, com a noite de ontem, pegando 2 pênaltis. Numa classificação que eu disse de novo épica. O Cássio é o jogador mais decisivo da história do Corinthians. Nenhum outro jogador foi tão decisivo, foi tão pressionado e respondeu no momento chave quanto o Cássio. Não tem o Neto, não tem o Marcelinho, não tem o Sócrates, não tem o Guerreiro. O Guerreiro foi muito decisivo no Mundial, mas resumido, embora esse resumido entre aspas, aquilo, olha o que o Cássio fez, e no mesmo Mundial o Cássio com o Guerreiro foi eleito o melhor jogador, porque foi decisivo. Então assim, o Cássio, a gente não tem muito o que falar mais do Cássio. O Cássio não tem como ser questionado, o Cássio tem que ser reverenciado como o jogador mais decisivo da história do Corinthians, e um debate que a gente vai ter daqui a pouco, o Cássio sendo o maior jogador da história do Corinthians. É isso. Tudo que foi dito pro Cássio é pouco. Eu não vou nem lembrar aqui o imbecil que ficou ameaçando o Cássio, que isso daí é um imbecil, né? Não tem nem o que falar. E é incrível ver o Cássio. E lembrando, o Cássio no jogo de ida, na Neoquímica Arena, ele fez pelo menos 2 defesas espetaculares para manter o 0-0. Ainda tem isso, né? Não foram só os 2 pênaltis de ontem. Foram também grandes defesas, pelo menos 2, na verdade 3 grandes defesas na Neoquímica Arena. Ontem, pelo menos uma grande defesa, além das 2 do pênalti. E o Benedetto, né? A brincadeira do Corinthians, do Benedetto com a carteirinha da Gaviões da Fiel é mais do que justificada, né? Perdeu alguns gols na Neoquímica Arena, ontem chutou um pênalti na trave, chutou um dos pênaltis mais bizonhos que eu já vi. Ele conseguiu chutar um pênalti no 2º andar da Bombonera, que é alto pra cacete. Né? Então assim, o Benedetto, ele é muito corintiano, né? Porque 4 anos atrás ele meteu 2 gols que eliminaram o Palmeiras. E ontem ele perdeu 2 pênaltis que classificaram o Corinthians. Enfim, é isso. Queria te
te ouvir o que você tem a dizer. O que você tem a dizer do Cássio? Diz aqui embaixo nos comentários. Essa foi uma das 10 maiores noites da história do Corinthians? Diz aqui embaixo. E o resto do ritual você já sabe, like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.